A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o evangelista Jefferson Santos e aqui neste canal, Bebendo da Fonte, eu vim trazer uma palavra de Deus para você hoje, amém? Dia 2 de abril de 2020. Eu vim fazer uma caminhada, minha caminhada diária, né? E no meio da minha caminhada até aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração. E cheguei aqui, eu meditei nesta palavra, quando cheguei aqui agora, e eu quero compartilhar com você esta palavra aí, que Deus colocou no meu coração. Amém? Antes você passa lá vai lá no likezinho, dê um like, curte essa mensagem, compartilhe com alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Vamos lá para a palavra? Lucas capítulo de número 8, versículo de número 22. Vai nos contar a história que Jesus, ele convida os discípulos para entrar dentro do barco e atravessarem para o outro lado da margem, né? E então os discípulos entram dentro do barco, porque a Bíblia vai dizer que ele se fazia necessário, capítulo 22 de Lucas 8, se fazia necessário então que eles fossem para o outro lado da margem. Jesus então convida eles para entrar, né? Jesus convida eles para entrar e Jesus entra também dentro do barco, mas devido às circunstâncias, nos versículos anteriores, Jesus operando grandes milagres, curando, salvando, fazendo prodígios, né? A Bíblia vai dizer que Jesus, o seu corpo como homem, né? Como Jesus homem, estava cansado. E quando ele chegou no barco, quando ele deitou, quando ele sentou no barco, o Jesus homem, ele adormece. E logo então, lá pela madrugada, a Bíblia vai dizer que começa um agitamento muito grande nas águas, o vento começa a soprar nas águas, as águas começam a soprar para dentro do barco. E aqueles 12 discípulos ali, né, junto com Jesus, eles começam a se apavorar da situação, daquele momento que estava passando, e começam a se desesperar. Então começam a clamar e acudir: mestre, 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 estamos perecendo. Aí eles acordam Jesus e Jesus diz para eles, Jesus acalmou o vento, acalmou o mar. Depois que Jesus acalmou o vento e acalmou o mar, a Bíblia vai dizer que Jesus, então ele chega e diz para eles: homens de pouca fé, né? Não tem poder para acalmar o vento e o mar, né? E aí então eles ficam atônitos dentro do barco e entre si eles comentam: quem é este que tem poder de acalmar até o vento e o mar? Com a sua voz ele faz parar. E aí eu fiquei meditando nesta palavra, meus irmãos, e fiquei lembrando, né? Jesus trouxe ao nosso coração, e eu fiquei lembrando de Pedro ali, né? Tiago, João, Mateus era cobrador de impostos, Bartolomeu, o próprio Tiago, né? O próprio outro Tiago, irmão de João, todos eles já estavam acostumados com o mar. Todos eles já estavam acostumados já com ventos, com turbulências em alto mar, né? Porque acima de tudo eles eram pescadores. Desculpa, tá? Acima de tudo eles eram pescadores e eles já estavam acostumados com turbulência, com mar, com agitação, com tempestade, né? Mas naquele momento, naquela situação, naquele barquinho pequeno com
com tanta gente ali dentro ali, né? E Jesus, que era o centro do capitão daquele barco ali, né? O chefe estava dormindo, estava adormecido, né? Cansado, adormecido, e eles se apavoraram e todos eles entraram em comum acordo: vamos chamar o mestre, vamos acordar o mestre. Então eles, quando eles acordaram Jesus, disseram: mestre, não te importa que pereçamos, né? Aí então Jesus, acredito eu, né? Faz um bocejo e diz: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. E a Bíblia vai dizer que instantaneamente, então, o vento e o mar, eles se acalmam. E eu fiquei pensando nessa situação assim, o que levou Pedro, Tiago, João e os outros homens que já estavam acostumados com o mar a se desesperarem naquele momento ali? Porque é normal o pescador que está acostumado a pescar em alto mar, como Pedro era um pescador e a maioria dos discípulos também. O que levaram eles a pensar nesse naufrágio, a pensar que eles iriam morrer naquela situação? Aí eu fico pensando, todas as vezes que eles estavam, em alto mar, no seu barco, eles estavam no controle do barco. Eles que estavam no comando daquela embarcação. Era eles que estavam no comando daquela embarcação. Deixa eu virar contra o sol aqui, senão eu não vou conseguir aparecer. Era eles que estavam no comando desta embarcação. Era eles que estavam no comando daquele trajeto, daquela pescaria, né, aonde eles iriam ir. E quando Jesus manda eles entrarem dentro daquele barco, quem estava no comando, quem deu a ordem foi Jesus. Foi Jesus que deu aquela ordem para eles voltarem, né? Para eles entrarem dentro do barco, melhor, e atravessar para o outro lado da margem. Aí, quando bateu a tempestade, eles se apavoraram, eles se desesperaram. Por quê? Porque não era eles que estavam no controle da situação. Aí eles se desesperaram e não sabiam mais o que fazer. Por quê? Porque a situação saiu do seu controle. A situação saiu, o medo tomou conta deles, pelo simples fato de não ser eles que estavam no controle da situação. Tem tanta situação na nossa vida que Deus nos permite entrar. Tem tantas situações na nossa vida que Jesus convida nós: ó, entra dentro desse barco. Aí nós entramos dentro do barco e às vezes nós queremos tomar o controle da situação. Às vezes nós queremos tomar o controle de tudo. Às vezes nós queremos fazer com as nossas próprias forças, do nosso jeito, ficamos planejando, ficamos pensando, raciocinando e dizendo para nós mesmos: eu domino esta situação, eu domino este caos, eu domino esta batalha da minha vida, já estou acostumado com isso, já estou acostumado com essas pelejas. E é onde muitas das vezes nós nos enganamos. E aí eles se desesperam, acham que vão morrer, eles acham que agora vão perecer por causa da situação. Onde na verdade Jesus já estava no centro e no comando de tudo, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que então Jesus, ele acalma o vento e aquieta o mar. Eles só tiveram medo de enfrentar aquela tempestade, só tiveram receio de enfrentar aquela tempestade por causa que Jesus
era o centro da tempestade, era o centro de tudo. Não era eles que estavam no comando, porque quando a gente está no comando parece que a gente está, né? Não, eu sei como faço, eu sei como agir, mas porém, meus irmãos, Jesus ele estava dentro daquele barco, dentro daquela situação que aconteceu com eles. Quando eles viram que eles não tinham o controle, né? Então eles foram correndo com medo e chamaram Jesus. Aí, então Jesus acalma o vento, acalma o mar. E tem muitas situações, muitas batalhas, muitas lutas nas nossas vidas que nós achamos que nós vamos morrer, nós achamos que vamos perecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Se Jesus está dentro do teu barco, você não vai morrer. Você pode até ter passado por outras situações difíceis, outras situações semelhantes a qual você já está passando agora nesse momento. E você já venceu. Só que você se esquece que você já passou por aquela situação e está passando por outra semelhante. E você pensa que vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai perecer. Não vai perecer. Sabe por quê? Porque Jesus ele está dentro do seu barco. Desculpa o óculos, é por causa da claridade do sol. Porque Jesus ele está dentro do seu barco. E quando Jesus ele está dentro do seu barco, ele toma conta da situação. Ele toma conta dessa tempestade. Lembre-se que quem mandou você entrar dentro desse barco foi Jesus. Quem mandou você passar por esta luta, quem permitiu que você entrasse nesta batalha é Jesus. Jesus não vai te abandonar nesta peleja. Pode ser que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, pode ser que todos eles naufrajem. Pode ser que todos eles naufrajem e tenham medo. Mas Jesus, ele está nesse barco, ele está nessa situação, ele está nesta causa e ele não vai deixar você morrer. Sabe por que ele não vai deixar você morrer? Porque o final desta batalha, desse trajeto onde você está, tem um destino. Tem um destino para você chegar. Tem um local aonde Jesus quer que você chegue. E esse local tem alguém precisando ouvir o teu louvor. Tem alguém precisando ouvir a tua voz. Tem alguém precisando ouvir a tua palavra. Tem alguém precisando ouvir algo da parte de Deus através da sua vida. Foi por isso que Jesus convidou você, entra dentro deste barco, porque dentro deste barco você vai ter medo, dentro deste barco você vai se desesperar, dentro deste barco você vai viver um caos, dentro deste barco você vai viver indecisões, dentro desse barco você vai viver circunstâncias a qual vão levar você a um extremo. Mas mesmo assim, Jesus dentro do barco, você não vai naufragar. Você não vai morrer dentro dessa situação. Sabe por quê? Quando chegaram lá do outro lado da margem, tinha um homem na cidade de Gadara, que vivia pelos sepulcros, que nem as cadeias conseguiam lhe segurar. Mas Jesus ele tinha que chegar lá com a sua voz, com a sua palavra, com a sua unção, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia e trouxe vida para uma alma. Interessante é que Jesus e os discípulos eles passaram por toda aquela tribulação, toda aquela situação, todo aquele naufrágio, todo aquele medo, todo aquele desespero por causa de uma alma. Por causa de uma alma. Jesus ele viajou toda noite, toda madrugada, cansado, e os discípulos com medo, apavorados, por causa de uma alma. Ei, por causa de uma alma,
por causa de uma alma é que você talvez está passando por essa situação que você está vivendo. Por causa de uma alma que lá na frente está esperando uma palavra de Deus de você. E como Deus sabe que lá na frente tem uma alma, Ele está convidando você, entra dentro deste barco que eu vou entrar contigo. Você vai ter medo, você vai se desesperar, você vai chorar, você vai se angustiar, você vai talvez até mesmo entrar em depressão, permitir passar por um período de depressão, de angústia, de deprimência. Sabe por quê? Porque lá na frente tem alguém precisando ouvir a sua voz. Lá na frente tem alguém precisando ouvir uma palavra de salvação dos teus lábios. Lá na frente tem alguém precisando ouvir esta palavra que você fala para tanta gente, né? De vitória, de paz, de tranquilidade. Deus está dizendo, vamos passar agora eu e você junto por um período de tribulação, mas não te preocupe porque eu estou dentro desse barco. E se eu estou dentro desse barco, você não morre, você não vai naufragar. Tem alguém precisando ouvir o louvor com unção, com graça que sai dos teus lábios. Mas eu canto assim, eu canto assado, eu canto desafinado, querido. A unção de Deus é que faz a diferença. Mas eu não sei falar direito, eu mal conheço, eu mal sei me expressar com a palavra de Deus. A unção de Deus é quem faz a diferença. E Deus te colocou uma palavra de Deus nos teus lábios para você levar para alguém. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tomar conta da tua vida, porque Deus, Ele não quer que você morra neste caos, neste barco e nessa tempestade. E vou dizer mais, você tem mais tempestade para passar, você tem mais tribulações para você enfrentar, mas nenhuma delas vai matar você, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus está dentro do teu barco. Ei, desperta esse Jesus que está dentro de você, desperta esta graça, esta unção que está dentro de você, desperta quando você está com aquela unção, aquela graça toda, aleluia, nos altares, nos púlpitos, pregando, cantando na palavra de Deus, desperta e olha o quanto Deus tem sido misericordioso contigo. Vá pregar a palavra de Deus, vá fazer a obra de Deus, porque ainda dá tempo de você sobreviver e tem pessoas precisando ouvir a tua voz. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Esse é mais um episódio deste quadro Bebendo da Fonte, ok? Vai lá, se inscreva no canal. Grande beijo no seu coração. Eu sou o evangelista Jefferson Santos. Compartilhe essa mensagem com alguém para você ser uma fonte de Deus para a vida de alguém, ok? Um grande abraço, fica com Deus.